Oi pessoal, tudo bem? Continuando o nosso vídeo sobre análise de ações, vamos falar hoje agora basicamente sobre a análise propriamente dita da empresa. Então nós já analisamos o setor, vimos que a Taesa está no setor elétrico, no setor de energia. A Taesa é uma transmissora de energia e agora vamos falar um pouquinho mais sobre a empresa. Eu abri aqui 3 sites, que são os sites que eu costumo utilizar para fazer essa análise. Vamos lá, o primeiro é o Fundamentei. E com esse site eu consigo algumas informações interessantes, principalmente quanto a segmento de listagem, tag along e free float. Essas 3 informações são importantes, porque a gente olha aqui que a Taesa está no segmento de listagem de nível 2, né? A gente sabe que o máximo hoje no mercado é o nível 3, que seria o novo mercado. Então o nível 2 já é um nível aceitável. Mas o mais interessante para a gente é analisar que o tag along de Taesa é um tag along que acompanha todas as suas ações, todos os tipos de ações em 100%. Então, tanto as ações ON, PN e as units de Taesa têm 100% em tag along. E isso é muito importante, né? O tag along, eu já expliquei uma vez, é a proteção do acionista minoritário se por acaso aquela empresa for privatizada ou passar por alguma nova a governança. O acionista minoritário tem ali a certeza, tendo 100% de tag along, que ele vai receber, ele poderá, né, receber até 100% do valor que o acionista majoritário recebe por cada cota que possui. Então é muito importante um tag along de 100% para a Taesa e nos 3 tipos de ação aqui. E o free float é a quantidade de papéis que estão em livre circulação, né, livre negociação em bolsa. A gente vê Taesa com 37 em ON e 98 em PN. Isso a gente explica por quê? Porque os acionistas majoritários de Taesa, que ficam aqui embaixo, a gente consegue visualizar aqui também, ó, sócios majoritários, essas 2 empresas aqui, uma é a Companhia de Energética de Minas Gerais, né, que é o governo, e outra ISA Investimentos e Participações do Brasil. Eles possuem aqui um pouco mais de 60% das ações ordinárias de Taesa. Por conta disso, só sobram em free float os 37% nas ordinárias. O restante está em mão de acionista majoritário. Então, Taesa tem um free float mais baixo nas ON e um free float maior nas preferenciais, o que dá um free float de mais ou menos 63,45%, o que é um bom free float, né? Um bom nível para você manter aí um papel que seja líquido para você conseguir negociar caso seja necessário. Então aqui no Fundamentei eu boto essas três informações aqui como informações importantes para a gente estar analisando na empresa. Segmento de listagem, tag along e free float. Existem muitas outras informações aqui embaixo, se a gente for descendo, tá? Que são boas informações também, mas eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Então aqui no Fundamentei eu dou essa primeira olhada em níveis de governança, tag along e free float. Depois, eu normalmente passo para o Status Invest, que vai me dar algumas outras informações que são importantes. Aqui eu já botei um gráfico de 5 anos, e a gente consegue visualizar um crescimento, né, de Taesa nos últimos 5 anos. Isso é importante para você ver que a empresa é uma empresa que está gerando crescimento. Tá? Porque se a gente botar o gráfico muito próximo, vou botar aqui o gráfico de 5 dias, por exemplo, a gente se assusta, né? Porque vê uma volatilidade muito grande. Porém, um investidor de longo prazo não deve ficar muito ligado com esse tipo de gráfico com a lupa muito próxima. Lupa de 5 dias, 30 dias também não é muito interessante, porque vai trazer uma volatilidade que vai assustar. Então, se a gente botar um gráfico de longo prazo, até médio prazo, né, 5 anos, a gente percebe o quê? Que a Taesa é uma empresa que vem tendo crescimentos aí constantes, né? A gente vê aqui essa grande queda que foi na época do Corona Day, né? A gente vê aqui pela data lá embaixo, 24/3, foi lá em março de 2020, mas de lá para cá a gente vê que voltou aquele crescimento constante. Então traz para a gente uma boa segurança para olhar mais a fundo a empresa. A gente tem outras informações importantes aqui, que é a mínima nos últimos 12 meses, a máxima nos últimos 12 meses e a valorização também nesse período. Então a gente consegue ver que hoje a Taesa está sendo negociada em R$ 37,44 e a gente tem uma mínima de 24 e uma máxima de 40 nesse período de 12 meses. Então a Taesa está mais próxima da máxima do que da mínima. Então é uma boa informação para você poder ver um posicionamento bom para uma entrada de uma empresa, uma boa oportunidade também.
Aqui também já dá de cara o dividend yield de Taesa, que é um grande diferencial dessa empresa, né? Paga muitos dividendos, 12,03% na média de 12 meses. É um percentual bem elevado para o mercado acionário hoje. Tá? E uma outra informação importante aqui, é que eu já botei 3 abas aqui do Status Invest para mostrar para vocês os 3 tipos de papéis de Taesa, que é a Unit, a ordinária e a preferencial. A gente está aqui com Unit aberta, que é a TAI 11. E vai ser em TAI 11 que você deve se concentrar. E por quê, Matheus? Porque a gente desce aqui um pouco, a gente entra nesse indicador aqui, ó, liquidez média diária. Isso aqui é a liquidez que aquele papel tem diariamente na bolsa. Quanto é normalmente negociado na bolsa de valores a média diária daquele papel. Então a gente tem em TAI 11, por exemplo, a unit de Taesa, 88 milhões e meio de reais de média diária. Uma boa liquidez, o que deixa o investidor bastante confortável para investir nessa empresa, porque ele sabe que ele vai ter uma certa margem tranquila para trabalhar caso ele precise comprar ou vender papéis de TAI 11. Então por que a gente não investe em TAI 3 e TAI 4? Porque se a gente olhar aqui a liquidez de TAI 3, olha a diferença, 1 milhão. Então aqui são 88 vezes menos líquido do que TAI 11. Por conta de TAI 3 estar bastante em mãos, né, bastante na mão de acionistas majoritários, essas ações acabam tendo menos free float, menos circulação. Então a liquidez dela fica muito baixa. Então para o pequeno investidor, para o médio investidor, também é algo que deve ser levado em consideração, porque você pode estar numa posição que você queira vender em algum momento e você encontre problemas de liquidez. E TAI 4 acompanha também mais ou menos essa mesma cotação de TAI 3 quanto à liquidez. Um pouco maior, lógico, 2,5, porque temos mais free float em TAI 4, porém ainda muito abaixo de TAI 11, que são as units de Taesa. Então, a gente vai olhar a Taesa sempre pelo universo das suas units. Vou fechar aqui TAI 4, vou fechar TAI 3, vou voltar aqui para TAI 11, que são as units. Então, por conta dessa liquidez, fica muito mais vantajoso e muito mais seguro a gente investir em TAI 11, tendo em vista esse free float mais alto. Tudo bem? Então, quanto à unit aqui, a gente pode ver que tem aqui a composição também. A gente tem para cada unit uma ação ordinária e 2 PN. Esse é o pacote de unit de Taesa, porque esse pacote de units varia de acordo para cada empresa. Algumas empresas trabalham de 1 para 3, de 1 para 4, 1 para 2. Então, Taesa é um que trabalha de 1 para 2. Tudo bem? Então, aqui no Status Invest, eu acho importante a gente analisar esse primeiro quadro aqui, onde a gente vê a cotação atual, um comparativo entre a cotação mínima e máxima nos últimos 12 meses, a valorização que essa empresa teve nos últimos 12 meses, tudo bem? O dividend yield também, que fica bem à mostra aqui, e a gente colocar um gráfico de 5 anos para ver como é que essa empresa tem se comportado nos últimos 5 anos. Se é uma empresa que tem oscilado muito ou se é uma empresa que tem realmente nos mostrado um potencial bacana de crescimento no longo prazo. E, além disso, a gente dá uma olhada também na questão da liquidez. Se por acaso a gente tiver mais de uma opção de ações para aquela empresa, né? Se for uma empresa que tem ações ordinárias e preferenciais, ou igual a Taesa, que tem ordinária, preferencial e unit, a gente dá uma olhada na liquidez para poder fazer uma escolha um pouco mais assertiva, tá? Levando em consideração também, pessoal, que o tag along aqui é muito importante. Se Taesa tem nas units um tag along abaixo de 100%, 80%, 70%, por exemplo, provavelmente a gente ia começar a olhar para TAI 4, por exemplo, com um pouco mais de carinho, porque o tag along é muito importante. Mas como Taesa tem o tag along em 100% nas 3 ações, né, tanto ordinárias quanto preferenciais quanto unit, a gente acaba optando pelas units porque a liquidez é bem superior. Tudo bem? Então vamos lá. Depois de analisar essas outras informações, eu passo para o meu último site de análise, que é o Fundamentos. Nesse site aqui eu tenho as análises mesmo fundamentalistas bem próximo aqui no meu campo de visão, tudo bem compilado, tudo bem fácil de enxergar, tá? Não que nos outros sites sejam ruins, os outros sites são muito completos e muito bons também, mas eu faço sempre essas 3 passadinhas, fundamentei, status invest e vem para o fundamentos. Aqui no fundamentos, o que é interessante a gente dar uma olhada na empresa
alguns indicadores que eu acho importantes, né? Não que outros não sejam, mas para esse vídeo ficar um pouco mais didático e faça que você tenha a possibilidade de escolher suas ações sem precisar fazer muitas pesquisas, eu acho que a gente pode olhar aqui para PL, que é o preço sobre lucro, tá? Isso aqui a gente vê um PL de 4,76 para a Taesa. O PL significa o quê? A grosso modo, seria o tempo de retorno que você teria do teu investimento naquela empresa. Então, Taesa está mostrando um tempo de retorno aqui de 4,76 anos para o investimento que você faça nela. Então, se você investisse, por exemplo, R$10.000 em Taesa hoje, pela média de crescimento da empresa, se os seus crescimentos forem constantes daqui para frente, você daqui a 4,76 anos teria de volta os seus R$10.000 retornado, né? Você teria dobrado, digamos assim, o seu patrimônio se ela continuasse nesse tipo de crescimento. Tudo bem? Então o PL é interessante, um PL de 4,76 é um bom PL, temos PLs bem mais altos aí em outras empresas. Claro que quanto mais próximo de 1, melhor, porque quer dizer que seu retorno vai ser mais rápido. Porém, não é um indicativo que a gente tem que olhar isoladamente e achar um PL próximo de 1 e comprar uma ação baseado só nisso. Não é o mais importante, tá? Então, tudo que a gente já falou é importante, tudo que a gente já viu nos outros sites é importante. E aqui eu acho o PL importante. Eu acho também a questão do dividend yield, a gente já viu lá também no Status Invest, a gente vê aqui um dividend yield bem consistente de Taesa, né? Muito bom esse dividend yield de 12%, bem acima da média. Um crescimento de receita nos últimos 5 anos bem interessante também. Esse último campo aqui mostra 36,6% de crescimento nos últimos 5 anos. Mostra que é uma empresa que vem gerando crescimento ao longo do tempo, isso é muito importante. As margens de Taesa também são boas margens. Eu gosto de olhar principalmente para a margem EBIT e a margem líquida. A margem EBIT, ela mostra aqui qual que é a margem que aquela empresa tem após pago todas as suas dívidas, todos os seus custos operacionais, impostos, etc. Então a gente tem aqui 74,4%. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 que a Taesa tem de margem, 74,4% ou 74,4 centavos sobra de lucro para a Taesa, né? Então é uma margem boa, é uma margem acima aí dos 50%, é uma empresa que tem uma boa margem para trabalhar. O ROI também, um ROI muito interessante, que seria o retorno em cima do patrimônio líquido da empresa. Então um ROI acima aí de 40%, um ótimo ROI também para a Taesa. Vimos aqui crescimentos expressivos nos últimos anos, aqui são o percentual de crescimento em bolsa de Taesa, de TAI11, aqui no caso que a gente está com o papel TAI11, nos últimos anos. Então a gente tem aqui crescimentos expressivos, mostrando mais uma vez uma empresa que tem uma boa geração de caixa e um bom crescimento nos últimos anos. Viemos aqui para a parte de balanço patrimonial, onde entra um aspecto importante para a gente analisar, que é sobre dívida. Então, a gente vê que a dívida bruta de Taesa, as disponibilidades, que seriam o que Taesa tem em caixa, e a dívida líquida. Então a dívida líquida é a dívida bruta menos disponibilidade. Se a Taesa quiser pegar esses 719 milhões que ela tem em caixa, ela quita parte da sua dívida e fica com uma dívida bruta de 6 bi. Vamos lá, é uma dívida alta, né? A gente pode olhar aqui que o patrimônio, o valor de mercado, por exemplo, de Taesa gira em torno de 12,9, 13 bi, e ela tem uma dívida líquida de 6 bi. Mas é uma dívida normal, se você vai começando a estudar o mercado, você vê que empresas de energia elétrica, principalmente transmissoras, como é o caso da Taesa, por ter uma previsibilidade de receita, é normal que setores desse tipo tenham dívidas altas, porque eles pegam dívidas, pegam crédito, emitem debêntures também, por exemplo, por uma taxa que eles sabem que eles conseguem gerar de retorno em sua alavancagem de crescimento, tudo bem? Então, assim, ter dívidas altas em bolsa nunca é muito bom, mas em alguns setores é normal. E no setor elétrico não é diferente disso. É um setor normal a gente analisar empresas que tenham esse tipo de dívida. Então a gente pode ver o seguinte, que ela tem 6 bilhões em dívidas, mas se a gente olhar aqui para baixo, por exemplo, a gente vê
um lucro líquido de Taesa por volta dos 2,7 bi, ou seja, nos últimos 12 meses, tá? Ou seja, a empresa é uma boa geradora de caixa. Então, ela tem um lucro líquido de 2,7 bi e uma dívida de 6 bi. Ou seja, é uma dívida possível de ser sanada, caso a empresa quisesse se desfazer totalmente daquela dívida. Tá? A empresa não faz isso por quê? Porque os custos da dívida, muitas das vezes, é menor do que o custo de alavancagem que ela está tendo por ter aquela dívida no teu balanço patrimonial. Então ela pega uma dívida que é mais barata do que o custo que ela tem de alavancagem, o custo que ela tem de crescimento, ou seja, ela cresce mais do que a própria dívida propriamente dita. Por isso ela mantém a dívida ali, ela vai sanando aquela dívida com o tempo, porque ela sabe que o crescimento que ela tem por ter pegado aquele dinheiro, aquele crédito, é maior do que o que aquela dívida pode impactar negativamente o teu balanço. Tudo bem? Então a gente vê uma boa geração de caixa em Taesa, 2,7 bi, tudo bem? O que faz também a gente ficar um pouco mais seguro, um pouco mais confortável ao analisar essa dívida alta. A gente vê que é uma dívida que existe, mas uma dívida controlada também. Então um resumo, no Fundamentei eu analiso a situação da governança da empresa, tag along e free float, dá uma analisada nisso aqui para ver essas questões de segurança, né, que eu analiso como tag along e free float, são uma segurança para o investidor. No Status Invest, essa primeira fileira aqui onde mostra alguns indicativos são importantes. O gráfico em 5 anos é importante para você ver se é uma empresa que tem crescimentos constantes ou não. E aqui embaixo também a liquidez daquele papel que você está olhando. Uma liquidez aqui de 88 milhões diária em Taesa é uma liquidez muito boa, tudo bem? E no Fundamentei eu olho, claro que numa análise mais minuciosa a gente vai analisar praticamente quase que todos esses indicadores, mas rapidamente a gente pode ver um PL mais próximo a 1 possível, então um PL baixo de 4 é um bom PL, um crescimento de receita em 5 anos interessante, margens líquidas e margens EBIT acima dos 50%, que mostra que a empresa tem boas margens para trabalhar, um ROI também interessante, crescimentos nos últimos anos, a gente vê aqui também o indicador disso, as dívidas da empresa mostrando que a empresa pode ter dívidas, mas de acordo com o teu lucro líquido é uma dívida que está dentro mais ou menos da normalidade para o setor, né? Então, essas seriam as 3 ferramentas que eu uso para analisar uma empresa. E após passar por todos esses crivos aqui, eu entraria no meu home broker agora e faria a compra dos papéis de TAI 11. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe com alguém que você sabe que vai gostar desse conteúdo. E deixe também aqui sua pergunta, sua dúvida, se você ficou com alguma pergunta, alguma dúvida de como analisar uma ação, de quais outros fatores são importantes na hora de fazer a compra de um papel. Pode deixar sua dúvida, sua pergunta, a gente vai respondendo ou aqui por texto ou quem sabe em próximos vídeos também. Tudo bem? Muito obrigado e um grande abraço.